E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Esquilo e estamos aqui para falar sobre as outras partidas das quartas finais, ou praticamente o outro lado do chaveamento, que é literalmente uma Champions League, né? Porque tivemos um confronto entre PSG e Bayern de Munique e Real Madrid contra Borussia Dortmund. Cara, praticamente só jogaço absurdo. E é obviamente que eu vou falar de pouquinho a pouquinho pra ver essa maluquice dessas duas partidas. Que olha, eu não esperava que teria tanta reviravolta e mostraria tanta emoção no final da partida. Mas vamos lá, inclusive vocês estão percebendo, né? Eu já estou no jogo entre PSG e Bayern de Munique, né? O jogo começou por volta das 4 horas. É, isso mesmo, por volta das. Não, falei errado. Começou por volta das 1 hora da tarde. E a gente vai falar desse jogo que terminou com o PSG vitorioso. E olha, realmente esse PSG, depois que o Messi saiu, o Neymar saiu, o Mbappé saiu, esse time é perigosíssimo. Mas tudo bem, vamos lá, vamos com calma. Esse jogo teve vários momentos fantásticos, não tão fantásticos, tristes, mas pelo menos no final saiu tudo certo pro lado do PSG, que eu vou comentar. Nossa, e olha o que eu tirei de foto. É um absurdo, hein? Nossa, porque o que tem de melhor momento nessa partida é uma maluquice. Mas vamos lá. Bem, é engraçado pensar nisso, porque o primeiro tempo não foi tudo isso, tá? O primeiro tempo foi o que teve menos emoção, mas entregou também bastante coisa, tá? Diferente do outro jogo que eu vou falar aqui no segundo tempo, parecia que não tava entregando nada, só que depois do nada virou uma montanha-russa, mas tudo bem. Vamos lá. Bem, começando, praticamente, eu acho que foi um grande momento, o primeiro grande momento da partida entre PSG e Bayern de Munique. Aconteceu por volta de quê? 16 minutos, 15 minutos do primeiro tempo, né? Uma bola que o Kvaratskhelia, que ó, o que eu vou falar do Kvaratskhelia nessa partida é um absurdo, tá? Simplesmente o motor dessa equipe, praticamente toda a bola que ia pra ponta esquerda, a equipe do Bayern de Munique tava tremendo de medo, velho, porque ele saía correndo que nem um maluco e ninguém conseguia parar ele. Mas vamos lá. Lance aqui do Kvaratskhelia, né? Ele vai correr aqui muito louco aqui pela ponta esquerda, faz o passe pro Doué e na hora de finalizar o Doué ele chuta para fora. Só lembrando outra coisa que finalmente, eu acho que pela primeira vez, o Luiz Henrique meio que repetiu a escalação, né? Da partida, né? Porque praticamente todos os jogos eu tava meio que mudando algumas peças para lá e para cá e não. Da partida das oitavas finais para essa quarta finais, ele manteve meio que o elenco igualzinho, né? Praticamente o Doué continuou como centroavante, o Barcola como ponta direita e o Kvaratskhelia jogando como ponta esquerda. Falei Barcola como ponta direita, né? Isso. Aí o Kvaratskhelia como ponta esquerda e o Doué como centroavante. E o Dembélé tava no banco de reservas, tá? E bem, aí é o seguinte, como eu falei, esse foi o primeiro lance de perigo, né? O Doué recebe a bola e chuta pra fora, meio que passando perto do gol do Neuer. Beleza. E aí, já na sequência, por volta de 17 minutos, né? O Olise recebe uma bola aqui na ponta direita e faz um chute para uma defesa bem simples do nosso Donnarumma, né? Sem nenhuma dificuldade. Tudo bem? Bem, e aí, já na sequência do lance, aos 18 minutos, praticamente uma boa jogada entre Barcola e o Hakimi, né? O Hakimi recebe a bola aqui, Hakimi faz o cruzamento rasteiro, passa por praticamente toda a defesa do Bayern de Munique, né? Como vocês estão vendo aqui, tá o Doué passando sozinho. E a bola chega do Kvaratskhelia, só que, né, olha só como a bola chega, né? Praticamente sem nenhum ângulo, né? Pro Kvaratskhelia. E aí ele optou por o chute, né? Eu acho que dava pra tentar fazer um passo pro Doué aqui, mas né, a bola tava indo muito rápido e o Kvaratskhelia também não teve muito tempo para pensar e ele resolveu chutar, só que chutou para fora, ok? E bem, tivemos outro lance fantástico aqui do Kvaratskhelia que tava puxando a defesa do Bayern de Munique. Ele faz o passe pro Doué, o Doué consegue fazer o passe para trás e a bola sobra pro Fabian Ruiz. Como vocês estão vendo, sozinho, inclusive teve um choque entre jogadores do Bayern de Munique. Só que o Fabian Ruiz poderia pensar na vida, poderia rolar a bola pro Hakimi que estava vindo por aqui por trás, só que ele chutou de primeira,
de esquerda e isolou a bola. Infelizmente, o PSG perdeu uma grandíssima chance de abrir o marcador. Então, e aqui chegamos com outro grande momento. Se não me engano, eu acho que foi de novo com o Olise aqui na ponta direita. E aí, ele faz um belo chute, só que na hora da finalização, o nosso Donnarumma faz uma baita defesaça, tá? Simplesmente o Donnarumma trabalhando bastante neste primeiro tempo, fazendo várias defesas espetaculares. E beleza, e como eu falei novamente, se você na ponta direita tá o Olise trabalhando muito, na ponta esquerda do PSG, o Kvaratskhelia praticamente causando terror pra cima da defesa do Bayern de Munique. Praticamente o Olise, o Upamecano e o Neuer não conseguem parar o Kvaratskhelia. Só que aí, como vocês estão vendo de novo, né, praticamente quase sem ângulo, Kvaratskhelia chuta e o Neuer faz uma baita defesaça aqui, tá? Com a mão esquerda, apenas espalmando assim com a mão esquerda. Então, mais outra boa defesa e outra boa grande jogada do Kvaratskhelia. Praticamente, eu acho que esse aqui deve ser a primeira grande defesa do Neuer da partida. Ok, e aí praticamente por volta dos 40 minutos, quase no finalzinho do primeiro tempo, tivemos um lançamento aqui do Pavlovic, que estava tentando achar o Musiala não consegue chegar na bola, só que como essa bola passou tão perto do gol, praticamente estava indo na direção do gol, e o Donnarumma teve uma reação bem rápida e consegue espalmar esse cruzamento do Pavlovic, que quase deu um chute pro gol. Outra baita defesa do Donnarumma para impedir o primeiro gol do Bayern de Munique. E praticamente aos 45 minutos, né, cobrança de falta, eu acho que o Coman que tá batendo e o gol do Upamecano acontece nessa jogada. Mas como você deve ter reparado, praticamente todos os jogadores do Bayern de Munique nessa vuvuca estavam impedidos. Então, praticamente, impedimento sem nenhuma dificuldade, gol anulado do Bayern de Munique. E para fechar, ainda no primeiro tempo, infelizmente aconteceu um momento meio aterrorizante. Assim, se eu pudesse mostrar, eu mostraria, mas seria muito difícil de comentar, né? O nosso Musiala, infelizmente, assim, eu acho que não tem nem como dizer direito, né? Praticamente fraturou o pé, ou praticamente quebrou o pé numa dividida com o Donnarumma. E praticamente o nosso Musiala se deu muito mal no lance e saiu de maca, né? Já foi direto já pro hospital também, inclusive no lance. E foi até um momento muito triste, porque praticamente era, eu acho que o último lance da partida. E não só como foi meio aterrorizante, como todos os jogadores do Bayern de Munique ficaram meio chocados, como o principal culpador, eu não diria que seria a principal causa da situação, mas o Donnarumma também se sentiu muito culpado, né? Que ele principalmente dividiu essa bola com o Musiala, e o Musiala que se deu mal, né? Porque praticamente o pé dele ficou meio que prensado no chão com o corpo do Donnarumma, e aí praticamente na hora de cair no chão, né, torceu o pé e ficou daquela maneira meio horrorosa, assim, pra se mostrar. Mas exatamente isso. Então o Musiala acabou saindo do jogo, foi direto pro hospital e terminou dessa maneira meio triste o primeiro tempo. E vamos lá, e já no começo do segundo tempo, uma bela bola do Kvaratskhelia. A bola sobra aqui pro nosso Barcola, cara a cara. Como você já sabe, já falei tanta coisa assim de cara a cara com o goleiro do Fluminense perder tanto gol. Só que aqui eu vou ter que falar uma coisa, com certeza é mérito também 100% do nosso Neuer, porque o Neuer, meu Deus, uma reação espetacular. Ou sei lá, parecia que nem FIFA, praticamente adivinhou onde o Barcola ia chutar e faz uma baita defesaça para impedir o primeiro gol do PSG na partida de maneira espetacular. Só que calma, que o Neuer depois vai virar meio que protagonista dessa maluquice, tá? Nesse jogo. Vamos lá. Aos 64, praticamente contra-ataque, né? Mais ou menos do Bayern de Munique. A bola sobra pro Gnabry. O Gnabry faz o passe pro Olise e na hora de finalizar, o Olise chuta por cima do gol. Gol perdido do Bayern de Munique. Mas eu acho que também estava meio difícil do Olise fazer o gol, porque como vocês estão vendo, o Pátio e o Donnarumma já estava muito perto do Olise, então meio que o Olise teve que chutar no desespero. Mas passou bem perto essa chance de gol do Bayern de Munique.
E bem, agora que eu queria falar, porque a partir daqui dos 73 minutos, rapaziada, vocês devem saber, Neuer é aquele goleiraço que de vez em quando vira líbero, né? Então, ele gosta de se aventurar por fora da grande área, né? Então, o que aconteceu, né? Praticamente uma bola rolada de volta pra ele, né? Eu acho que deve ter sido o Taque que devolveu a bola pro Neuer. O Neuer tava muito calmo, nervoso, tentou mandar um passe aqui pra frente, né? O que ele não esperava, que o passe ia sair muito ruim, né? Que praticamente o que Marcelo intercepta o passe, ele consegue ganhar de carrinho o gol, né? Na disputa, só que aí a bola sobra pro Dembélé, e o Dembélé na hora de finalizar, com câmera lenta, ele chuta pra fora, perdendo uma grande chance de abrir o marcador pro PSG, porque o Dembélé bateu tudo errado. E pro suspiro do Neuer e da torcida do Bayern de Munique, o gol não aconteceu. Imagina se acontece sem gol, cara, e depois que o Neuer fez uma baita defesaça do Marco lá, ele resolve entregar na paçoca dessa maneira. Mas tudo bem, pelo menos deu pra suspirar, mas a partir daí já dá pra perceber que o Neuer não tava 100% focado, tá? E bem, por volta dos 80 minutos, simplesmente João Neves recupera a bola pro PSG, simplesmente rouba a bola do Harry Kane. Eu não sei porque o Harry Kane tava aqui no meio de campo, né? Simplesmente ele perde a bola. Ele começa a fazer uma troca de passes com o Hakimi. E aí João Neves rola a bola pro Doué aqui na entrada da grande área e chuta no contrapé do Neuer, abrindo o placar pro PSG, 1-0 aos 80 minutos. E bem, como falei, a partir daí começou praticamente uma montanha russa de emoções. Meu Deus do céu. Porque aí, rapaziada, praticamente aos 84, o nosso pátio, né, como vocês estão vendo aqui, meio que meteu uma entrada criminosa em cima do Goretzka e foi diretamente expulso. Sim, cartão vermelho direto, sem nenhuma revisão, pátio já mandado pro chuveirinho. E bem, praticamente como vocês perceberam, né, praticamente, a gente tava chegando aos acréscimos da partida, o Bayern de Munique estava perdendo, então o Bayern de Munique foi com tudo pra frente, cruzamento do Pamecano, encontra Harry Kane e o Harry Kane faz o gol de cabeça. Mas como vocês devem ter percebido, Harry Kane estava impedido, então gol anulado de novo. Outro impedimento do Bayern de Munique e mais um gol anulado do Bayern de Munique. Ai. E olha só, e pra piorar a situação, que já tava muito tensa e o PSG tava se retrancando, o nosso Theo Hernandes, na verdade o Lucas Hernandes, o Lucas Hernandes, simplesmente dá uma cotovelada em cima do Guerreiro e também já expulso. Como você deve ter percebido, foi na frente do árbitro e o árbitro já sacou o cartão vermelho e já mandou também o Lucas Hernandes pro vestiário. E sabe o que é mais triste? Porque o Lucas Hernandes entrou exatamente alguns minutos depois que praticamente entrou quando o Pátio foi expulso. Aí jogou alguns minutos, né, teve algum gol anulado do Bayern de Munique e aqui ele praticamente já foi expulso também, já foi embora. E o PSG estava com 9 jogadores nessa altura do campeonato, já estava um absurdo, mas deu tudo certo, porque aqui tivemos contra-ataque por volta dos 95 minutos. A bola tá com o nosso Vitinha rola a bola pro Dembélé mete um chutaço, bate no travessão, só que calma, a jogada ainda não acaba, porque a bola sobe pro Sadio Emery. Ele devolve pro Dembélé, o Dembélé faz um passe aqui pro Hakimi, que vocês estão vendo, passa por simplesmente 3 marcadores no lance espetacular do Hakimi, parecendo o Messi da vida. Passa por esses 3, rola a bola, quem aparece? Dembélé da marca do pênalti e faz o gol da vitória, acaba essa maratona maluca e simplesmente também mete a comemoração do Diogo Jota, fazendo a comemoração do videogame, cara. Meu Deus do céu, que gol absurdo, um golaço, uma jogadaça do Hakimi, só para entregar de bandeja pro Dembélé finalizar e fechar o marcador. Só que aí você deve ter pensado, cara, que finalmente acabou, né? Porque já tava quase perto dos 96 minutos. Só que não, teve mais emoção, né? Porque como já falei, teve VAR pra ver se tava expulso ou não o Lucas Hernandes. Teve esse gol, o jogo continuou, parecia que o juiz não queria acabar, porque simplesmente tivemos esse lance que o juiz deu pênalti. Só que não foi pênalti, porque o nosso Thomas Müller deu um piscinão na jogada. E vocês devem ter percebido, né, que o Nuno Mendes,
Ele só vai na pelota, mesmo sabendo que é pé alto, né? Um lance meio perigoso. Mas o Nuno Mendes chega primeiro a tocar primeiro na bola, em vez de dar um chutaço na cabeça do Thomas Miller. Aí praticamente o VAR foi chamado, o juiz deu uma olhada e anulou. E aí praticamente, finalmente acabou essa maluquice. Parecia que o juiz estava querendo ajudar o Bayern de Munique trazer multi-emoção na partida, mas pelo menos acabou e PSG classificado para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Depois dessa bola toda absurda. Pelo amor de Deus. Caraca, que foi isso? E bem, e agora vamos falar deste jogo. Real Madrid contra Borussia Dortmund 3-2. E olha, vou falar, se você for perceber, cara, este jogo, na verdade, teve um momento gigantesco e tava um sonífero absurdo. Eu não vou mentir, praticamente, sei lá, o Real Madrid praticamente abriu os 2-0 em 20 minutos, né? Simplesmente com a dupla Garcia, né? Os dois Garcias, né? Gonçalo Garcia e Fran Garcia. E praticamente depois disso o jogo praticamente acabou. Acabou o jogo, não tinha mais nada, e do nada, nos acréscimos, virou outra coisa. Do nada, nos acréscimos, virou um dos jogos mais inacreditáveis do mundo. E eu vou falar aqui do que se passou, desta maluquice, que, né, obviamente já vou abrir os melhores momentos para mostrar para vocês as loucuragens deste jogo. Ai. Tá. Não, o pior que é engraçado é que eu peguei uma imagem, já começa assim com o Mbappé, né? Mbappé no banco de reservas, já tá recuperado, inclusive vocês estão vendo que tem o Carvajal e o Dani Ceballos também, tá? No time. Mas essa cara do Mbappé aqui é porque do nada o Fran Garcia meteu um drible absurdo, né? Pra cima do lateral do Borussia Dortmund, só que aí na hora de cruzar, a bola passou pelo Gonçalo Garcia e foi pra nada, mas foi um baita drible do nosso Fran Garcia já, tá? E aí, por volta de 10 minutos, Arda Güler recebe a bola aqui na ponta esquerda, cruzamento, e quem aparece? O homem que está iluminado. Simplesmente pegou a vaga do Mbappé e com certeza, sei lá, deve estar colocando o Ender para ficar mofando no banco. Ele aparece aqui sozinho e bate de voleio, ganhando o cover, fazendo já 1-0 do Real Madrid. Ok? 20 minutos. Gonçalo Garcia aqui na ponta direita, faz o passe pro Trent Alexander-Arnold, já cruza de primeira, a bola passa pelo Vini Júnior, passa pela defesa e aparece quem? O Fran Garcia para chapar de primeira também, fazendo 2-0, simplesmente a dupla dinâmica Garcia já fazendo um absurdo e praticamente já botando no bolso a vaga pro Real Madrid. Só que aí, como eu falei, rapaziada, depois desse gol, rapaziada, minha mãe do céu, teve maluquice. Na verdade, os 26 minutos teve até um lance agora, Tchouaméni meio que faz um passe, a bola passa pelo Vini Júnior, sobra pro Bellingham e na hora de finalizar, o Bellingham chuta passando pra fora, quase acontece a lei do ex. E, sim, agora vocês estão percebendo? Passo, e depois desse lance não teve mais nada. Nada. Chegou aos 60 minutos, praticamente já estamos no segundo tempo. Chegou o primeiro grande ataque de perigo do Borussia Dortmund, mas foi uma defesa simples do nosso Courtois, sem nenhum problema. E como falei, a partir daí o jogo morreu. Eu só tava mexendo no celular, eu já tava comentando assim no meu grupo do WhatsApp, falando, caraca, mas esse jogo tá sonífero, né? Bem, comentei disso, praticamente nós aos 80, 90 minutos por aí, começou a emoção de verdade. Primeiro já tivemos um lance assim de perigo entre o Real Madrid que estava tentando atacar, que o Kobo defendeu, agora voltou e pro Valverde, e aí depois o Valverde fez um passo pro Güler, que chuta, teve um desvio aqui na zaga e a bola quase entra no gol. E tá, lance seguinte, escanteio curto. O Güler faz o passo pro Modric já devolve a bola pro Rodrigo, sim, pra vocês verem que já entrou um monte de gente louca aqui no segundo tempo. O Rodrigo vai no passe e aparece o Rudiger, só que o Rudiger ele bate meio errado e bate a bola pra fora, tá? E agora sim, a gente já pode começar a maluquice que foi a partir dos acréscimos. O Borussia Dortmund tentando meio que atacar, meio que aleatoriamente, meio que cruzamento dos Svensson, tira o Rudiger, sobra pro Maximilian Bien, recebe a bola, domina, chuta e bate no canto do Courtois, sem chance, 2-1, Borussia Dortmund. Como eu já falei, e como vocês perceberam, 5 minutos de acréscimo, tá?
tá meio que acabando. Até quando o Borussia fez o gol, meio que ficou muito quieto, né, o Borussia. Isso porque também não adiantou muita coisa, porque passou 2 minutos, gol aqui na ponta direita, cruzamento e Mbappé de voleio, um baita voleiaço. Inclusive, eu acho que tem uma foto aqui legal. Sim, o Mbappé faz o golaço de voleio e faz o número 20, né, pra, né, homenagear o Diogo Jota. Baita golaço, o Mbappé entrou no segundo tempo e já fez um golaço assim, tá? Primeiro gol dele no Super Mundial. Ah, beleza, praticamente passou mais um minuto inacreditavelmente. O Borussia Dortmund mete o chute pra frente, sobra pro Guirassy, vai ficar cara a cara com o Courtois e o Jusen puxa ele por trás e é pênalti, cartão vermelho, Jusen expulso da partida. E quem bate o pênalti, propriamente o Guirassy, e faz mais um gol pra conta dele e diminui pra cá pra 3-2, rapaziada. Olha só, tudo isso só nos acréscimos do segundo tempo. E praticamente aos 99, quer dizer, quase aos 100 minutos, mais 8, os 9 minutos de acréscimo, já passou do tempo, né? Isso porque tinha pênalti e tudo. O Ian Couto cruza, Guirassy domina a bola, sobra a bola pro Sabitzer, será que chuta a bomba? E o Courtois faz a defesa espetacular para salvar o jogo e classificar o Real Madrid pra semifinal. Meu Deus do céu, foi a coisa mais maluca de todos. Foram os 10 minutos mais loucos que eu já vi de um acréscimo de uma Copa do Mundo de clubes. Eu sei que você deve estar pensando que eu tô maluco, porque afinal de contas já teve um momento mais louco, que nem a Copa do Mundo de 2022, como a Argentina e a Holanda, né, com aquele gol no último minuto da Holanda, aquela falta absurda. Mas aqui, simplesmente, o jogo tava indo pra 3-3 e ia pra prorrogação. E com certeza, se esse gol tivesse entrado, o Borussia Dortmund estaria on fire, velho. Porque o Real Madrid tá com um jogador a menos. E se esse gol do Sabitzer entrasse, rapaz, o Borussia Dortmund ia cometer o crime pra cima do Real Madrid. Mas o Courtois tá lá, é gigante, é um paradão, salvou. E Real Madrid está na semifinal e vai enfrentar nada mais nada menos que PSG. E cara, esse jogo vai ser uma loucura. Mas é isso, pessoal. Eu termino por aqui. Depois desse jogo louco, que só aconteceu praticamente nos acréscimos. E vamos ver como vai ser as semifinais, né? Lembrando que terça-feira vamos ter Fluminense contra Chelsea. E aí quarta-feira, bom, o Real Madrid contra o PSG. Ai, ai, ai. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na terça-feira. É isso. Falou.